Tema para análise com o economista Carlos Brito. Professor, bom dia, bem-vindo. O plano de recuperação e resiliência termina no final deste mês. Como disse, há mesmo razões para acreditarmos que nenhum euro ficará por investir, como garante o Governo? Bom dia, José António. Cumprimento também os nossos telespectadores. É sempre um gosto estar aqui na RTP Notícias, desta vez à distância, dado o período de férias. A questão que coloca tem estado, de facto, na ordem do dia e temos esta notícia hoje em relação às autarquias. Deixem-me, talvez, começar por esclarecer do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de um plano que surge na sequência da epidemia provocada pela Covid-19. O montante global de apoio a Portugal é na casa dos 21,9 mil milhões de euros. Neste momento, Portugal já recebeu ou vai receber nos próximos dias 17,2 mil milhões. Falta apenas um cheque, perto de 5 mil milhões de euros. E, de facto, estamos a aproximar muito do prazo limite, que é o dia 31 de agosto. A questão que se coloca mas de facto temos capacidade para executar tudo de modo a que não se perca um euro. Claro que esta expressão de um euro é uma figura de estilo, a questão mas vamos de facto executar ou não? Bom, recentemente o Governo promoveu e teve o acordo de Bruxelas em relação a uma nova revisão do PRR. O que é que se fez? Alteraram-se as metas. E depois houve aqui uma outra particularidade que em vez de se exigir que os projetos estivessem concluídos até 31 de agosto, exige que estejam substancialmente concluídos. A diferença entre uma coisa e outra é que o substancialmente concluídos quer dizer 90% concluídos. Em termos de alteração das metas, também é importante porque houve algumas que foram revistas para baixo, nomeadamente as residências estudantis, nomeadamente as camas de cuidados cuidados continuados. Houve outras coisas que já tinham saído, aliás. Estamos agora a ver aí a questão do metro, que também já havia linhas que já tinham sido retiradas, e houve outras metas que foram reforçadas, nomeadamente naquilo que se chama as agendas mobilizadoras. Mas como é que se explica hoje, professor, que aquilo que nos diz o Negócios esteja, enfim, à vista? Só num município é que a execução financeira chegou a 100%? Ora bem, a questão, e é interessante porque, de facto, estamos a falar da administração do Estado, administração local, porque, na realidade, o PRR, ou se quisermos, o desenvolvimento do país, exige três coisas. Exige dinheiro, exige que as instituições funcionem, exige que as pessoas, de facto, executem tudo isto. Dinheiro tem havido, e essa questão de não vai ser devolvido nenhum euro significa que eu não tenho dúvidas que, independente agora da contabilidade, se vai ficar um euro ou não. Nós ouvimos numa peça antes das 11 horas, em que até alguns entrevistados diziam, mas de facto pode ser um euro ou mais ou menos. Não é isso que está em causa. Eu diria, provavelmente, vamos executar tudo. Só que não basta. É preciso que as instituições funcionem. E quando nós vemos essa informação que foi veiculada hoje no que diz respeito às autarquias, ou seja, à administração local, nós ficamos com alguma dúvida se efetivamente isto está a funcionar. É um pouco como uma casa. Eu, se quero construir uma casa, o que é que preciso? Preciso ter um projeto, preciso ter o dinheiro para pagar, mas depois também preciso que as câmaras licenciem a obra, preciso ter mão de obra, preciso de tudo isso. E o PRR nós temos estado a focar muito na primeira parte, ou seja, temos projeto, temos estas coisas todas, sim. E a capacidade de execução? A capacidade de execução é que tem ficado aquém do que seria desejável, nomeadamente ao nível das autarquias. Claro que vai ser será necessário fazer um esforço de última hora. Eu não tenho dúvidas
de que isso irá acontecer. Mas como é que vai acontecer, professor, se falta a tal mão de obra? Não há mesmo o risco de algumas obras ficarem penduradas? Eu não tenho dúvidas de que vai ser encontrada uma solução. Aquela questão do substancialmente concluído vai permitir ali alguma flexibilidade. Eu não gostaria de baixar o nível desta minha intervenção, mas eu creio que algum jeitinho português ou alguma capacidade de desenrascanço de última hora vai fazer com que o dinheiro vai ser todo aplicado. Não tenho dúvidas, e quando utilizo esta expressão menos formal, não significa que vamos aplicar mal. Não, significa que vamos executar, de última hora vamos fazer um esforço enorme e as coisas, com a dita flexibilidade que já está acordada com a União Europeia, e as coisas vão ficar, de facto, concluídas ou substancialmente concluídas. Agora, deixem-me alertar aqui para uma coisa. Não basta o PRR. Por exemplo, para termos um país desenvolvido, não basta o dinheiro do PRR. Precisamos de um enquadramento fiscal favorável. Precisamos de menos burocracia. Precisamos de mais rapidez na justiça. Precisamos de uma administração pública a funcionar de uma forma muito mais eficaz. E, José António e nossos telespectadores, essa é que é a parte difícil. Porque a parte fácil, apesar de tudo, é cumprir aquilo que está no PRR. Professor, obrigado pela análise, uma ótima semana. E boas férias já agora. Obrigado, muito obrigado.